O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje a discussão sobre o prazo de apresentação de alegações finais em casos envolvendo colaboração premiada. A repórter Daiane Garcês acompanhou a sessão e tem outros detalhes. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William, e a todos que acompanham a TV Justiça nesta quinta-feira. Exatamente, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento e, por maioria, entendeu que delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores. Isso porque a maioria entendeu que os delatados, de acordo com o entendimento dos ministros, eles têm esse direito diante de vários argumentos que foram apresentados aqui durante o julgamento. Pois é, para entender melhor o que são alegações finais, elas representam aquela última fase do processo, antes da sentença, em que os réus podem se manifestar. Portanto, é o último momento que eles têm, a última chance que eles têm de apresentar as manifestações, os argumentos. Lembrando que o julgamento começou ontem com a apresentação, a leitura do voto do ministro relator Edson Fachin. Ele que reforçou dois aspectos. Um, que não há legislação que trate dessa questão de prazo para delatores e delatados apresentarem as alegações finais. E também disse que, neste caso julgado, a defesa teve acesso a todas as informações, como interrogatórios e também provas. Vamos ver como foi hoje a retomada do julgamento com o voto do ministro Alexandre de Moraes. No habeas corpus, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, alega que, na condição de delatado, deveria ter apresentado as alegações finais depois dos delatores. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou se tratar de interesses contrários. Para ele, o delator não busca a inocência porque já fez acordo de colaboração. Quer sim o sucesso das investigações do Ministério Público na obtenção de provas a partir das informações fornecidas por ele. E também a condenação do delatado. Do que se trata a peça formal das alegações finais do delator? Fornecimento ao processo e ao juiz de todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Logo, o delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O ministro Roberto Barroso acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, ao negar o habeas corpus. Ele destacou que a fase de alegações finais não traz novidades ao processo. E caso isso ocorra, é aberto um novo prazo à defesa. E destinou parte do voto para alertar o impacto da decisão do Supremo diante do cenário atual do país no combate à corrupção. Foi estratégia da defesa. Foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. O que aqui se decidir repercutirá em todos os processos que envolveram colaboração premiada. Esta inovação importante do direito brasileiro já vinha na legislação desde lá de trás, mas foi melhor detalhada em lei subsequente, que permitiu o desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que saqueavam o Estado brasileiro em todos os níveis da federação. Na sequência, depois do ministro Barroso, quem votou foi a ministra Rosa Weber. Eu vou dar aqui um resuminho de cada voto para que vocês possam entender. A ministra Rosa Weber alertou os ministros de que é preciso garantir a interpretação da legislação com relação a garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório. E lembrou que, neste caso de delatores e delatados, é preciso dar um tratamento igual. Na sequência, foi o ministro Luiz Fux, ele que falou bastante do aspecto apresentado pelo ministro Edson Fachin, o relator. Ele disse que nem o Código de Processo Civil e nem a Lei 2.850 de 2013, essa que trata da delação, não trazem nada com relação a prazo de quem deve apresentar as alegações finais. Diante disso, ele acompanhou o relator. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia, ela que negou o habeas corpus, a defesa de Márcio, disse que não tinha por que falar em nulidade, porque ele não ficou prejudicado pelo fato da ordem de apresentação das alegações finais. No entanto, a ministra Carmen Lúcia acompanhou
acompanhou a maioria na questão da tese, de que os delatados devem apresentar as alegações depois dos delatores. O ministro Gilmar foi bem rápido e botou uma frase que ressaltou bem, chamou bem a atenção, que é preciso combater a corrupção, mas sem cometer crimes. Na sequência veio o ministro Ricardo Lewandowski, que disse que houve sim, neste caso, um grave erro, um gravíssimo erro e prejuízo à defesa de Márcio, a partir do momento em que a Justiça de Primeiro Grau negou a ele o direito de apresentar as alegações antes dos delatores. Depois o ministro Celso de Mello, que falou também que retirar, neste caso, o direito da defesa a apresentar depois, que seria suprimir totalmente o direito à ampla defesa. E, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ele que adiantou o voto, mas disse que vai apresentar o voto por completo, com todos os detalhes, na próxima sessão. William. Muito obrigado pelas informações. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, também acompanhou a sessão do plenário desta quinta-feira, está aqui com a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. No final da sessão, houve uma discussão sobre modulação de efeitos nesse habeas corpus, né? Você pode explicar isso melhor para a gente? Vamos lembrar apenas que o julgamento ainda não foi encerrado, deve ser retomado na próxima quarta-feira, com o voto do ministro Dias Toffoli, ministro Marco Aurélio também, que não estava ao final da sessão, não pôde votar. O ministro Dias Toffoli disse que esse é um caso de grande repercussão e que todos os ministros devem se manifestar. Mas o ministro Luiz Fux, antes mesmo que o ministro Dias Toffoli se posicionasse e suspendesse a sessão, ele sugeriu que fossem modulados os efeitos da decisão nesse habeas corpus, para que essa decisão, essa tese que deve ser fixada, de que as defesas devem ter uma ordem sucessiva de apresentação para não violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, ele sugeriu que isso fosse feito, mas uma polêmica foi instaurada no plenário do Supremo Tribunal Federal, então eu acredito que esse deva ser um tema que também pode ser retomado na próxima quarta-feira. A modulação dos efeitos, para que ela seja aprovada no plenário, são necessários pelo menos 8 votos dos ministros a favor para dizer se essa decisão vale daqui para frente ou se ela pode alcançar decisões condenatórias já proferidas lá para trás e, com isso, anular essas sentenças que, porventura, tiveram as defesas, de uma certa forma, violadas do seu direito de ampla defesa. Então, a modulação deve ser discutida ainda na próxima semana, mas o julgamento não terminou. Dias Toffoli e ministro Marco Aurélio ainda devem votar. Esse é o primeiro julgamento a ser realizado na próxima quarta-feira. Já temos encontro marcado, então, na quarta com esse tema novamente no plenário. E o programa Plenárias desse final de semana recheado de muita informação sobre esse tema, né? Não só sobre esse tema, mas as sessões extraordinárias que aconteceram na quarta-feira de manhã, na sessão de hoje e na quarta-feira à tarde. Tá bom, Karina, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço.